Você pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar? Pai Celestial, nós te reverenciamos essa tarde, início de noite. Nós submetemos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, revela-nos a Tua palavra, pois ela é luz para os nossos caminhos, ela é pavimento para o nosso destino. Nós pedimos que o Senhor venha ser como a pedra, como uma mão forte que esmiuça a pedra, Senhor. Que o Senhor venha quebrar os corações cristalizados e que o Senhor venha nos dar, ó Deus, corações voltados para Ti. Nós pedimos que a Tua palavra encontre moradia, encontre terra fértil em nossos corações. Vem com Teu amor e graça, ensina-nos, molda-nos à Tua vontade. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Todos acharam Mateus 17, 20? Amém? Vamos ler juntos? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para você. Diga comigo: nada será impossível para você. O tema da mensagem que eu quero conversar com você essa tarde, início de noite, é fé extravagante. Fé extravagante. Para você que gosta de anotar, tá? Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Amém? O que esse texto quer falar sobre fé, gente? A fé, a ação da nossa fé não depende do tamanho que ela tem. Jesus, quando fala isso para os seus discípulos, ele não está condenando a fé deles, ou se eles têm ou se eles não têm. Pelo contrário, ele está ativando neles um espírito que tem fé em Deus. Você e eu precisamos entender que a fé é o agente catalisador da nossa caminhada cristã e da nossa vida aqui na Terra. A Bíblia diz que sem fé ninguém verá Deus. A palavra de Deus também diz que a fé é o firme fundamento daquilo que ainda não existe e a convicção daquilo que está para acontecer. A fé para a nossa caminhada, ela é o maior agente catalisador. Não tem como você servir a Deus se você não tem fé no seu coração. Em Tiago 2, 17 e 26, diz assim a palavra de Deus: assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser acompanhada de ação. Não tem como a gente levantar as nossas mãos e dizermos que servimos a um Deus invisível, que cremos no seu poder, mas nós não temos atitudes de quem acredita. É como alguém que olha para você e diz que ama você, mas não tem atitudes. Ela passa a ser incoerente com aquilo que ela pensa ou com o que ela fala. O texto vai dizer, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. E aqui eu vim essa tarde para dizer para você que Deus não precisa de coisas grandes para fazer coisas extraordinárias. Deus não precisa de coisas grandes para fazer coisas extraordinárias. Você precisa entender que a sua fé, ela é um músculo espiritual. Fé, ela se desenvolve. Fé, ela faz parte de um passo a passo. Por isso que Jesus está dizendo, olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, sai daqui, vai para ali, e ele irá. Então ele começa com pequenos passos, com pequenas atitudes, com pequenas ações a respeito daquilo que nós cremos. É interessante muitas vezes ver pessoas que
vêm à igreja, levantam as suas mãos, louvam a Deus, têm uma vida de devoção a Deus, mas ainda não conseguiram ter uma fé que age. Ainda não conseguiram ter um testemunho, algo vivenciado a partir da sua fé. Nós precisamos crer que a nossa fé é um agente catalisador. E que não importa o seu tamanho, e não importa o tamanho do desafio a qual você está passando agora, nesse momento, a sua fé irá te ajudar a vencer todos os teus desafios. A sua fé precisa só de um agente, algo que provoque ela, algo que ative ela, algo que incendeie ela, para que ela possa revelar aquilo do qual ela é capaz em Deus. Precisamos crer que a nossa fé, ela precisa de alguns auxiliares, de alguns agentes para que ela seja colocada. Ele diz assim, olha, se disseres a essa montanha, saia daqui e vá para lá, ela irá. O maior mecanismo para dar vida à nossa fé é a nossa fala. Deus criou o mundo com a sua fala, e Ele criou porque Ele acreditou no que Ele estava criando. Ele viu o destino do que Ele estava criando. Existia um propósito nisso. Sabe? Mas muitas vezes a gente vem para a igreja, nós aprendemos sobre fé, mas a gente não coloca. A gente não fala sobre a nossa fé. Nós não comunicamos sobre aquilo que o nosso Deus pode fazer se você tiver uma fé, independente do tamanho que seja. Nós nos isentamos de sermos intercessores. Alguém chega e compartilha com você que está passando algo difícil e nós às vezes somos incapazes de, deixa eu orar por ti, de entender que há poder em que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Entenda que a sua fé vai precisar da sua fala e da sua ação. A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará para Ele vazia, porque ela sai recheada de fé. Não tem como você caminhar com Deus se você não tiver uma fé ativa. A sua fé precisa ser manifesta, e é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, quando ele diz assim, ei, a natureza criada clama pela manifestação dos filhos de Deus. E como é, pastor, que os filhos de Deus se manifestam? Eles se manifestam a partir de uma fé que move a sua vida, move a sua fala, move a sua conduta sobre a terra. Ei, se manifeste. Ei, diga assim, eu cheguei, eu estou aqui, eu sou filho de Deus, manifestante da obra de Deus, do poder de Deus na terra, a partir da minha fé. Você precisa ter uma fé extravagante. Manifestar essa fé é ser extravagante em Deus. Ele vai dizer assim, nada é impossível ao que crê. Jesus está em um contexto que um homem está apavorado por aquilo que o seu filho vem sofrendo. Ele diz, Senhor, me ajuda. O meu filho sofre de uma doença em que ele cai pelo chão e muitas vezes essa doença faz com que ele se jogue sobre o fogo ou sobre a água, tentando tirar a vida dele. Se possível, age. E Jesus comenta isso, né? Ele disse, olha, Senhor, eu levei para os seus discípulos, mas eles não fizeram nada. E Jesus diz, até quando eu estarei diante ou entre vocês, geração incrédula? Aqui o que ele está dizendo é assim, até quando eu vou ter que ancorar vocês vão ter que ancorar a fé de vocês na minha. É como se os discípulos ainda vivessem debaixo da fé emprestada de Jesus. Todo mundo queria usufruir do que Jesus tinha para dar, mas ninguém queria fazer nada. Ninguém queria se colocar como. Ninguém queria dizer assim, Senhor, eu estou aqui, usa-me. Faz de mim um canal do teu poder. E Jesus está questionando isso com seus discípulos. Ó, geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vocês? E ele chama aquele homem e ora por aquele garoto e repreende aquele espírito. E aquele menino é liberto imediatamente. E ao final do texto, ele vai dizer assim, ei, eu serei
eu serei entregue e vou morrer. O que Jesus está dizendo assim, ei, vocês precisam colocar a fé de vocês em prática hoje, porque o meu tempo é curto ainda no meio de vocês. Ou vocês começam a agir agora, ou vocês vão ter uma dificuldade de vivenciar isso. É incrível como você vê pessoas que têm a sua fé ancorada em terceiros. Quando esse terceiro sai da vida dela, essa pessoa tende a se afastar, a se distanciar. Essa pessoa tende a não permanecer, como Jesus disse, que a casa que é construída sobre a areia e não sobre a rocha. Entenda que a sua fé em Deus é uma rocha inabalável. A palavra de Deus vai dizer que a nossa esperança é a âncora da alma. E a esperança é o provocador de uma fé inabalável. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova, a convicção, o fato das coisas que nós ainda não estamos vendo, como diz Hebreus 11:1. E a minha pergunta para você essa noite é, você já teve que acreditar em algo ou alguém aonde a única prova, a única certeza, a sua única esperança nessa pessoa, ou nesse lugar, ou nessa estação era a sua fé? É quando você resolve acreditar em alguém ou ajudar alguém em que todo mundo já tentou fazer algo por essa pessoa. E tudo que essa pessoa tem e conquistou na sua vida foi a desconfiança das pessoas, porque ela não preservou a credibilidade que as pessoas lhe deram, a fé que as pessoas colocaram nela. E é interessante porque nesse momento é como alguém que tem um sonho e ele começa a se mover em direção ao sonho. Você tem um sonho de empreender, então você começa a se mover em direção a isso. Conversar com pessoas que estão nesse ramo, sentir o cliente que você vai alcançar, começar a conversar sobre, a pedir conselho das pessoas para que você esteja fundamentado, baseado. Mas caminhar com Deus não tem plano B, gente. Ou você tem fé, ou você não vai conseguir caminhar com Ele. E eu vim aqui essa noite para ativar em você uma fé extravagante. Para ativar aquilo que o próprio Deus já colocou dentro do seu coração. Ela só precisa ser startada. Existe um exemplo que é do agricultor, e Jesus vai contar isso em uma de suas parábolas. O agricultor, ele crê no potencial de uma semente e que através do seu processo de semeadura, ela irá cumprir exatamente o propósito pela qual ela existe. Quando um agricultor olha para uma semente, ele não vê apenas uma semente, ele vê uma floresta. Porque ele crê que aquela semente ela vai dar origem a uma árvore que vai dar muitos frutos e aqueles frutos vão dar muitas sementes. É quando você olha para alguém e consegue enxergar naquela pessoa além dela. Você nunca vai conseguir enxergar alguém ou algo além dela mesma ou dele mesmo se você não tiver fé. Você precisa dessa fé. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, você precisa dessa fé. Podemos partir do princípio em que não tem como servir, ou melhor, agradar a Deus se não tiver fé. Entender que a nossa fé é uma condição. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus vai falar assim, olha, se vocês tiverem fé, ele traz uma condicionante. Entenda que a nossa fé, existe uma condição. Ei, a fé, você lança ela sobre a terra e ela te dá os frutos. Então a sua fé é uma condição. Só com a fé você consegue agradar a Deus. A fé é uma credencial, como quem chega em um local e tem livre acesso. Eu não sei se você já passou pela experiência de chegar num lugar e você foi barrado. Porque você não é credenciado. Talvez você foi para um lugar em que alguém te convidou e você se preparou e essa pessoa, não, você vai comigo, lá você vai entrar. E por algum motivo essa pessoa já entrou, chegou antes ou ela chegou depois.
E muitas vezes acontece você ficar barrado. E a pessoa diz, não, você vai precisar ligar para essa pessoa, para ela trazer a sua credencial. Ei, deixa eu dizer algo para ti. A tua fé te dá livre acesso a todo e qualquer ambiente para o seu futuro. Só a fé te tornará íntimo de Deus. A Bíblia diz que a fé agrada a Deus. A sua fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso te aproxima de Deus. Entenda que a sua fé, ela passa por um processo de meritocracia. Você precisa se mover em fé para que você receba as coisas de Deus. A única coisa que é de graça para nós, filhos de Deus, é a salvação. Jesus disse que a salvação é pela graça, ela não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então assim, não importa o que você fez, Deus tem salvação para você a qualquer momento, que você decida isso. Mas o reino de Deus é tomado à força. Então, para você empenhar força em algo e receber, e vivenciar, e compartilhar, e ter em você o reino de Deus, você precisa ter fé. Não dá para caminhar com alguém. Sabe quando um casamento acaba? Um casamento acaba quando um casal para de ter fé no outro. Um casamento se rompe quando ele perde a sua fé. Quando as pessoas não conseguem mais admirar o outro, quando as pessoas não conseguem mais se entusiasmar com o outro, quando as pessoas não conseguem mais olhar para o outro e crer que essa é a pessoa certa e ideal para a vida dela. O que você recebe de Deus é diretamente proporcional à sua busca. Diz aí para quem está ao teu lado, meu querido irmão. Tudo que você for receber de Deus, ela é proporcional à sua busca. Mas você só vai buscar se você tiver fé. Você não se move para nada sem fé. A Bíblia está repleta de histórias de fé. Repletas, inundadas de homens e mulheres. E a história do cristianismo no mundo vai nos relatar inúmeros testemunhos de fé de homens e de mulheres. Do que Deus, por meio da fé, pode fazer. E sabe o que Deus pode fazer a partir da fé? Ele pode realizar propósitos. Ele pode abençoar pessoas e destinos. Ele pode transformar histórias de tempos atuais. A fé extravagante é exatamente isso. O que eu e você precisamos saber? O que eu e você precisamos ter em mente? O que nós precisamos saber é que a chave que abre as comportas do céu é a sua fé. O agente que manifesta o poder de Deus é a sua fé. A linguagem dos céus é a sua fé. A força que move a sua vida para o seu propósito é a sua fé. Nós vivenciamos uma experiência agora, esse final de semana. E eu nunca pensei que eu teria que ser tão intencional em fé. Porque fé assim, não é algo que você sente, não é um arrepio, não é um frio na barriga, não. É algo que você coloca e ativa ela. Como você liga o interruptor. Nós passamos por um problema em uma das nossas empresas. Nós fomos furtados de uma máquina de ar-condicionado. Nova, na caixa. E isso me deu uma revolta. Aí você imagina, caminhar com um Pedro que tira a espada do cós toda hora já não é fácil. Você imagina um Pedro irado. Pois é, esse era o pastor de vocês. É na verdade que eu não sou tão forte como Joey pensa. E eu saí assim, uma mistura de chateação, tristeza, indignação. E lá em casa nós temos um aplicativo que a gente acompanha um ao outro, a localização. Eu, a Natália, as meninas. E a nossa gerente ligou para ela e disse assim, Nath, ele saiu daqui a mais de 1000. Não façam isso, por favor. E eu saí assim bem rápido.
Mas na hora eu senti um desejo de colocar minha fé em prática e orar. Aí eu diminuí a velocidade, eu disse: Senhor, eu não aceito isso. Eu sou teu servo, sou teu filho, a minha vida, a vida da minha família é entregue a ti. Nós amamos o Senhor, nós confiamos no Senhor, e eu não aceito que Satanás venha roubar as minhas coisas de forma tão simples. Aliás, de forma nenhuma. E eu declaro que ele vai me devolver. Gente, fechei a minha boca. Minutos depois, o céu se abriu. Porque uma coisa é você ter um problema ali. Outra coisa é você ter um problema que você perdeu totalmente o controle dele. E só Deus para fazer um milagre e trazer de volta. Foi isso que nós vivemos esse final de semana. Uma fé que foi colocada. Ah, pastor, mas o senhor estava impetuoso? Estava. Mas essa foi uma oração de decisão. E bastou essa oração para os céus se abrirem. Daqui a pouco Deus começa a mover. Contatão, mexe com um. Isso foi ontem. Hoje a máquina foi devolvida. Então, entenda que a sua fé está pedindo passagem para uma vida extraordinária. E o que nós precisamos saber para que a gente possa ter uma fé extravagante? Primeira coisa que você precisamos fazer, para você que gosta de tomar nota: não pare em meio às suas condições. Diga para quem está do teu lado: você não pode parar por causa das suas condições. Quem viveu isso na palavra de Deus, pastor? A mulher do fluxo de sangue. O texto vai dizer que ela era uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença que não lhe deixava nunca, que ela tinha empenhado toda a sua riqueza para encontrar a cura, ou para vivenciar pelo menos um tempo de cura, de saúde sobre a sua vida. Então a primeira coisa que essa mulher nos ensina a não olhar para as suas condições é porque uma das coisas que mais traz para nós uma condição limitante é o tempo. Quando nós passamos muito tempo em uma luta, a nossa tendência é abrir mão. É jogar para o lado. Hoje em dia, quem tenha um problema de manhã à tarde já está desistindo. É gente que abre mão fácil, rápido, do casamento, daquilo que Deus não abriu mão. Por quê? Porque a sua fé não está ativada. Ei, gente, 12 anos, essa mulher sofria numa busca incansável. O texto vai dizer que ela sofria na mão dos médicos. Mas o tempo não foi capaz de fazer ela parar. O tempo não foi uma condição limitante para ela. É quando Deus te desafia a um propósito e você olha em volta e vê que é limitado, mas a tua fé te move. Mas se Deus mandou, Ele vai se responsabilizar. Ei, eu vim aqui essa noite para dizer para você que existe um futuro, um destino, algo da parte de Deus para a sua vida que está pedindo passagem, mas só a sua fé é a chave dessa porta. Outra coisa que essa mulher não olhou diante das suas condições era o legalismo. Porque alguém que sangrava ininterruptamente, existia na lei dos judeus que as mulheres elas precisavam se isolar durante o seu período menstrual. Porque isso era considerado impuro diante de Deus. Então, elas tinham aquele momento de isolamento, até passar esse tempo. Ei, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Uma pessoa sangrar 12 anos e não morrer, como diz o pastor Glaudio Duarte, um bicho que sangra 7 dias e não morre é muito poderoso. Você imagina 12 anos. Então assim, qual era a sua limitação colocada pelo tempo que ela estava vivendo? Você não pode sair de casa, você está num tempo de isolamento. É como alguém que está dizendo assim, não, você não pode. Você já viu gente que quer entrar na sua cabeça, dizendo assim, você não pode isso por causa disso.
Você não pode isso por causa disso. Não, daqui você não pode sair. É gente que quer controlar você, gente que quer limitar suas ações, o seu pensamento, aquilo que você crê sobre a vida em Deus. Gente que está constantemente te dando a má notícia, mas nunca te traz a solução. E eu vim aqui para dizer para você, é tempo de deixar essa pessoa ir embora. Essa mulher não olha para aquilo que limitava. Essa mulher não olha para aquilo que tentava enclausurar ela, tentava cercar ela e dizer assim, ei, você não pode passar daqui. Ela diz em sua mente, se tão somente eu tocar no Senhor, eu serei curada. Ei, eu amo gente assim. Gente que não desiste. Gente que está sem força, enfraquecido pelas suas debilidades da vida. Gente que está marcado, gente que gastou tudo, que empenhou tudo, mas está pronto para mais uma vez tentar de novo. Para mais uma vez depositar de novo. Para ir tentar de novo. Gente que não se esconde atrás de gente. Ei, tem gente aqui nesse lugar que está há muito tempo se escondendo atrás das suas limitações. Atrás de desculpas. Atrás daquilo que não foi o que Jesus perguntou para você ou acordou você durante um culto. Como aquele homem que estava naquele tanque há 38 anos, ali, enfermo, e Jesus diz, você quer ser curado? Ele, não, quando as águas se movem não tem ninguém que me leve. E Jesus disse, eu não estou te perguntando como é que vai fazer, quem tem que fazer. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Estava tanto tempo naquele lugar que não sabia mais nem o que queria, gente. Você já viu gente? Você vai perguntar assim, amigo, daqui a um ano você se vê aonde? Eu não sei. Não sei. Mas espera aí, gente que uma hora é isso, uma hora aquilo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora investe aqui, outra hora investe ali, sabe? Está constantemente sem foco. Porque as suas condições limitantes conseguiram cauterizar os seus olhos e cegar a sua habilidade e capacidade de enxergar à frente. Gente que faz questão de estar na sombra de outra pessoa. Gente que faz questão de dizer assim, não, tanto faz. Sabe, já viu o crente Pepsi? Não, tanto faz. Pode ser. Não, pode ser. Não, pode ser. Lá em casa, eu sempre tinha um hábito, eu lidero o Farol, aí nós somos pastores hoje do Farol, né? E quando nós liderávamos o Farol, que terminava o culto, o pessoal, e vamos para onde? Eu brincava, fala ali com a minha vontade. Quem é? Acho que está ela ali, ó. E isso eu ia ensinando as pessoas, né? E aí chegou um dia que ela estava assim meio cheia da cabeça. Aí ela disse, não, amor, decide, que hoje eu não quero decidir, não. Eu, tá bom. Aí eu fui decidir. Vamos para tal... lá e vamos para esse lugar. Só acontece... Eu pensei que ela falou em casa. Eu acho que é só lá em casa. Quase que eu falei, alô, som, teste, 1, 2. Porque assim, às vezes você começa a se colocar totalmente debaixo da condição de outra pessoa. E essa noite eu vim para dizer aqui, a partir da tua fé, Deus trará liberdade para a sua vida. Gente que não se condiciona com a sua capacidade física e sempre está pronto. Sabe quem viveu isso? Gente, Caleb. Caleb recebe a promessa com 40 anos. Quando dá 80 anos, depois de estar na terra prometida, ele vai lá bater na porta de Josué. Ei, filho, é o seguinte. O que foi? Eu vim trazer aqui a minha herança. Para quê? Para você endossar para mim e pegar ela. A parte que me cabe. Aí Josué olhou assim, macho, tu tá já velho, tu quer subir uma montanha, ainda matar gigante, tá ficando doido. E ele disse assim, Josué, deixa eu te falar, deixa eu te mandar a real. Quando alguém chegar duvidando do seu potencial, da sua capacidade, você vai dizer assim, deixa eu te mandar a real. Eu tenho mais força do que quando Deus me fez a promessa.
Ele dizia assim, sabe, Josué, que eu tinha 40 anos, era um poldo, motor 4.0, turbinado V6. Agora eu sou motor de um Hammer. Eu estou passando por cima do que tiver que passar. É gente que se move, não se move pelas suas debilidades físicas, porque alguém disse assim, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer esforço, você não pode ter estresse, não pode ter raiva pra lá, bicho. Atrás de mim, Satanás. Reaja a isso. Entenda que do seu jeito, com a força que você tem, em meio à multidão, toque-o com a sua fé. Toque em Jesus, mova os céus em seu favor, a ponto de tirar poder dele antes mesmo que ele libere sobre a sua vida. Ei, gente, o que aquela mulher fez, disse assim, se tão somente eu tocar, a palavra de Deus diz que ela vem no meio da multidão e por trás ela toca na orla, ela não toca no corpo de Jesus, ela pegou na roupa. E Jesus disse assim, quem me tocou? E os seus discípulos, Senhor, a multidão está te apertando. Os discípulos, está todo mundo te pressionando aqui, o Senhor vem perguntar quem te tocou. Ele disse, não, alguém me tocou diferente. Você quer tocar Jesus diferente? Tem uma fé extravagante. Ei, mova os céus. A segunda coisa que nós precisamos entender para termos uma fé extravagante é que nós não podemos parar em meio às resistências. Quem viveu isso, pastor? Bartimeu. Bartimeu, ele está procurando se inteirar sobre Jesus e dizer, ei, que barulho é esse? Esse barulho é diferente. Esse barulho é diferente de todo o barulho que eu já ouvi diante desse ambiente de feira, de comércio. É um barulho como de muitas águas. É gente que ouve o Senhor se movendo nas estações da sua vida. É quando está todo mundo dizendo assim, não vai dar certo. E você está sentindo, você está ouvindo. Algo está falando aqui no meu coração que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Algo está chegando. Tem algo novo chegando. E aquele homem escuta sobre aquilo e ele começa a chamar Jesus e pensa, cala a boca, cala a boca. É quando você começa a colocar a sua fé em prática e as pessoas vêm dizer assim, não, fica quieto, vai ser ouvido não. Sabe, não ora mais não, porque não tem mais jeito não. Quem falou isso, gente? A mulher de Jó. Quando ela disse assim, Jó, até quando tu vai aguentar viver essa situação? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Infelizmente, um dos maiores roubadores de fé da nossa vida são as pessoas mais próximas. São as pessoas que você se tornou comum. E é natural por causa da nossa humanidade. Então, se talvez você um dia teve essa fala, eu já tive, gente, essa fala. E eu tive que revisitar a minha fala. Eu tive que dizer assim, ei Samuel, cuidado com a fala. Porque a fala está roubando o teu destino e propósito da tua vida. Foi quando a pandemia bateu na porta da nossa vida e uma empresa que nós tínhamos há quase 15 anos de existência entra em uma crise enorme. E a Natália consegue enxergar algo poderoso a partir daquele momento, de tudo que nós tínhamos construído, a partir de uma plantinha, gente. Uma plantinha, uma. Porque um dia eu resolvi fazer o que a minha avó fazia. Ter uma planta em casa, num apartamento. Nada contra quem gosta de planta, eu amo, tá? Mas um momento de desolação e incredulidade, ela chegou e disse assim, por que a gente não vende planta? A minha fala interna, que não veio fora, mas gritou dentro e disse assim, essa mulher está ficando doida. Na realidade, ela estava abrindo a porta do nosso destino. Mas para não, como quem está, pai, nós estamos numa situação tão difícil, então não vamos ser negativos, não, né? Vamos concordar? Vamos ver. Nesse ver, meu amigo, só bastou vamos ver. Com 10 minutos a mulher já estava com a marca pronta, já estava com o Instagram pronto, já estava aqui. Tu já fez isso tudo já. E a gente começou a se mover. Gente, quinta-feira passada, eu não vim para o culto porque eu estava trabalhando, implantando um jardim em uma mansão em Flancheiras.
Tudo porque alguém teve fé. Tudo porque alguém não se calou diante da circunstância. Tudo porque alguém enxergou algo grande naquilo que era pequeno. Deus não precisa de coisas grandes para fazer coisas extraordinárias. Ele precisa só de você. Então não pare diante das suas resistências mentais, resistências, limitantes na mente. Não pare. O texto vai dizer da história de Bartimeu, ele enxergou a improbabilidade como uma grande oportunidade. Ei, é tempo de você olhar para os lugares mais inóspitos da sua vida e encontrar o fruto da sua fé à sua espera. Esse é o tempo. É agora. É o tempo de você se mover e olhar para aquilo que está parado ao seu lado e dizer assim, há uma oportunidade de Deus aqui. Porque a multidão sempre vai ser contrária àquilo que Deus quer para a sua vida. Diga para quem está do seu lado assim, entenda de uma vez por todas que a multidão sempre vai querer te paralisar porque ela vai pensar contrário ao teu propósito. Jesus não falou que ia ser fácil, gente. Ele diz assim, no mundo vocês passaram por aflições, mas tende bom. Então se anime. Enxergue Deus na sua vida. Ele entendeu que a multidão não era um empecilho, mas um sinal de uma grande possibilidade de mudança na sua história. Entenda que os opressores fortaleceram o seu clamor. Ei, uma vez eu estava vendo um videozinho na internet e eu achei super interessante. Um garotinho estava no meio de uma feira, cheio de macaxeira assim, ó, no chão. E ele está sentado, com o pezinho dele assim, fazendo número 4. Macaxeira! Macaxeira! Macaxeira, mulher zoada, menina, macaxeira! Quanto mais o pessoal dizia, tá bom, ele macaxeira, ele aumentava o volume da voz dele. É quando você vai ensurdecer a voz daqueles que te contrariam, da incredulidade, daqueles que não conseguem ver algo na sua vida, você precisa aumentar o som da tua adoração, você precisa aumentar o som da tua fé, você precisa trazer a memória que te dá esperança, você precisa falar sobre o Deus que pode mudar a tua história. Amém, gente? Vocês estão comigo? Amém. Pois celebra ao Senhor. Encontre fé, força e possibilidades nas resistências da vida. É tempo de clamar mais alto. Ei, se você está do lado do seu esposo, da sua esposa, sacode ele. Ei, é tempo de você clamar mais alto. Não, gente, eu não estou falando inglês, é braille. É tempo de clamar mais alto. Vocês estão vivos. Terceira coisa que eu e você precisamos saber para termos uma fé extravagante. Nós não podemos parar em meio à inadequação. Quem viveu isso, pastor? A mulher Ciro-Fenícia. A mulher Ciro-Fenícia, ela era gentil. Ela não podia ter, os judeus não podiam ter acesso com os gentios. Eles não podiam ter acesso nem com os samaritanos, que eram os meio-irmãos dele, quanto mais com os gentios. Era coisa assim, quando o gentio chegava, o judeu trocava de calçada. Opa, lá vem um gentio. E essa mulher sabia disso. Mas ela acessa Jesus, porque ela não estava preocupada com a sua inadequação. Ei, até quando você vai ser entregue a um espírito de inadequação? De achar, não sou digno. Não sou digno. Não sou digno. Não sou. Tem gente que não vem falar comigo aqui na frente porque não se acha digno. Pelo amor de Deus, gente. Eu sou de carne e osso igual a você. Talvez você seja até mais santo do que eu.
Me deixe te conhecer. Me deixe te abraçar. Apertar sua mão, olhar no seu olho. E ver o que você tem para entregar. Porque tem algo que Deus só deu a você, não deu a mim. E esse é o poder do corpo de Cristo. Uns são mãos, outros são pé, outros são orelha, outros são olhos, outros são ouvidos, outros são narinas, outro é pele, mas todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem para que o reino de Deus aconteça. Então não pare diante da inadequação. Essa mulher chega para Jesus e diz assim: Senhor, a minha filha está possessa. A minha filha carece da tua misericórdia. E Jesus chega para ela e diz assim: é lícito, é justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorros? Jesus não estava querendo dizer para ela que ela era a pior das piores, mas na realidade Jesus estava chamando para fora uma fé inabalável. Entenda que aquilo que se apresenta como contra você, ele não vem para te paralisar, ele vem para tirar de você aquilo que é o mais poderoso que Deus já colocou aí dentro. E você sabe o que é que muda? Sabe o que muda? A ação de Deus. Sabe o que transforma a circunstância diante de tanto empecilho? Sabe o que muda? É quando você dá passagem àquilo que Deus já plantou no teu coração. É quando você olha para... Você não se amarra com as ofensas. É quando você não se prende às incoerências. Não, Senhor, a minha vida é uma bagunça. Eu sou muito pecador. Não dá não para me envolver não. Sabe? Às vezes é tão forte esse sentimento de incoerência que você chega depois de todo mundo e sai antes de todo mundo. Para que ninguém te veja. Já viu o crente 007? Só falta botar a musiquinha. Tá tudo escuro, entra na igreja. Vamos fazer o apelo, tá tudo escuro de novo, sai da igreja, vai embora. Ei, e a natureza está clamando assim: se manifeste, Filho de Deus. Não se prenda à sua inadequação. Outras coisas que fazem com que a gente se torne inadequado, sabe o que é, gente? Ofensa. Ofensa. Vire para quem está do seu lado e diga assim: por favor, libere as ofensas. Ai, pastor, porque você não sabe o que ele me falou. Se eu lhe contar, eu acho que o senhor vai ter um piripaque. Ai, pastor, porque você não sabe o que ele fez comigo. Ah, porque não sei. Porque isso. Gente, ofensas tem de muito. Como diz o bom cearense, tem de ruma. Para que a gente possa se abraçar com ele e dizer assim: não, ofensa, vem aqui, minha amiga. Você sabe o que é ofensa? A isca de Satanás. É quando ele fisga você e deixa você embora. Você sabe o que é ofensa? É quando você fica tão ofendido com algo e você quer tanto que aquela pessoa pague. É como você tomar remédio esperando que a outra pessoa morra. Tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Desculpa. Isso é ofensa. Entenda que Deus quer que você libere as ofensas. Pastor, mas me abandonou, mas me rejeitou, mas isso aqui... Ei, pare demais. Não se abrace com as ofensas. Caminha. Não se abrace com as más experiências do passado. Caminha. Começa algo novo em Deus. Uma das coisas que eu mais falo quando eu vou celebrar em casamento é dizer assim: ei, você precisa deixar para trás as más experiências. Não é porque você teve uma má experiência com alguém um dia, você foi traído, você foi enganado, você foi rejeitado, que essa pessoa vai fazer a mesma coisa. É incrível como nós vivemos em um tempo que tem tanta gente ofendida. Mas eu venho aqui essa noite para dizer que a sua resposta muda tudo. Ei, a sua resposta vai mudar a ação de Deus. A sua resposta vai fazer o céu se abrir sobre a tua cabeça. A sua resposta vai gerar em você uma fé extravagante. Como? Como é que essa mulher responde, pastor? A primeira coisa, ela se humilha diante de Deus e reconhece-o. E diz assim: ei, eu tenho a certeza que o Senhor pode curar. Isso chama a atenção de Jesus. Aquilo que antes era mais um no meio da multidão, aquela mulher tem acesso ao ambiente de fé.
e ela recebe a sua cura, a cura da sua filha. A sua resposta de fé habilita você até nos ambientes inadequados. É quando você responde totalmente contra aquilo que é evidente em você. É quando você crê contra a esperança. Gente, esse foi Abraão. A Bíblia diz assim, porque Abraão creu contra a esperança e isso lhe foi imputado por justiça. Quando você crê contra a esperança, os céus se abrem sobre a tua cabeça. Deus se levanta do trono para te entregar algo. Quando você olha para a sua conta bancária e vê que você é totalmente incoerente, Deus te faz permitir vir para os ambientes e você deslumbra o que Deus tem para você. Mas sabe o que acontece, gente? Nós temos um mal na nossa humanidade, que é o que? Despeito. Às vezes Deus está te colocando dentro de uma empresa para você enxergar um ambiente, para que você entenda que Deus tem aquilo para a sua vida, que você precisa ativar a sua fé para tomar posse desse ambiente, mas você não consegue. É mais fácil falar, é mais fácil reclamar. É mais fácil quando você é casado, você falar disso, daquilo, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é isso, meu marido é aquilo, esse mulher não faz nada, isso aqui e tal. E Deus está dizendo assim, olha para a graça que tem sobre a vida dele. E aí eu vou te falar algo, tem gente que ora pelo seu problema. Tem irmã dizendo assim, Jesus, me dá esse problema. Me dá esse problema. O quê? Um casamento. Me dá. É quando tem gente que compra, Deus dá a condição de ter um carro maravilhoso. Aí está reclamando porque o seguro demorou, porque não veio trocar pneu. Tem irmão, meu amigo, orando, Jesus me dá o problema desse abençoado aqui. Eu quero trocar o pneu desse carro. Nem que eu passe 1 hora para trocar o pneu. Por quê, gente? Porque a gente não consegue romper a nossa inadequação e enxergar que Deus nos coloca no ambiente para ver coisas grandiosas. Diga para quem está do seu lado, está tenso aqui, né? Mas vai melhorar. Gente, eu vim aqui essa noite para ativar a sua fé. Nem que eu tenha que quebrar esse vaso e Deus vai refazer. Cheio de graça e fé. E por último, para ter uma fé extravagante, não pare em meio à incredulidade. Quem fez isso? Jairo. Jairo, quando alguém chegou para ele e disse assim, Jairo, não perturbe mais o mestre. A menina está morta. Não perturbe mais o mestre, a menina está morta. Por 2 vezes esse homem é testado na sua fé. É quando você tem a coragem de dizer assim, Senhor, eu não vou parar diante da incredulidade dos outros. É quando alguém diz, não tenta mais isso aí, não tem mais jeito não. Não flui mais não acontece mais não. Aí chega em casa, Jesus diz assim, a menina está dormindo, aí a turma começa a rir. Sabe o que é que você vai fazer com quem debocha do que Deus tem que fazer na sua vida? Você vai dizer assim, João 7:53. E todos foram para as suas casas. Negada, pega o beco. Sai voado. Vai embora. Beleza. Porque entender, gente, que nós não podemos parar diante da incredulidade dos outros. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai, será? Diga para quem está do seu lado assim, é tempo de ativar uma fé extravagante. Fique de pé no seu lugar.